Aí, bom dia Pedro, bom dia Luiz Caio. Bom dia Cris, bom dia Pedro, bom dia ouvinte. Bom dia meus queridos ouvintes, alunos, leitores, um beijo, perseguidores, né, que eu amo, eles vêm sempre em tudo que é palestra, eu falo, vocês estão fazendo curso, fazendo uma palestra por vez, assim, você está somando conhecimento. E um monte de queridos que ficam pegando todos os outros programas aqui da rádio pelo YouTube, né? Então não perde nenhum, se não pode escutar ao vivo, pegue no YouTube. Gente, muita gente, assim, eu acredito que muita gente mesmo, sempre chega em mim, ou até vai no médico, vai em vários lugares, e dizem, puxa vida, eu tinha tanta saúde, eu era uma pessoa dinâmica, eu era uma pessoa que não sentia dores, eu era rápida, eu trabalhava, eu tinha disposição, e a idade está me matando. Ou então, a pessoa fala assim, puxa, eu ainda não sou tão velho, eu sou jovem e já estou com essas dores na articulação, eu não consigo andar, de vez em quando dá umas fisgadas que eu fico, quase caio, manco. Da onde vem isso? Aí vai no ortopedista. Ele fala que é da veieira. Fala que é da velhice. Aí fala que é hereditário. Aí fala que é congênito, não sei o quê. Aí a pessoa começa a fazer fisioterapia, dá uma melhorada, aí ela para. Aí volta de novo, às vezes volta pior. Puxa, eu tinha dor num joelho só, agora eu tô com dor nos 2 joelhos, né? Ai, meu tornozelo. Ai, então, por que certas pessoas têm idade super avançada e não tem dor articular nenhuma? E outras, de idade menos, né? Assim, bem mais nova, uma pessoa, tem tantas dores. Eu sei. Por quê? Por quê? Porque eles são articulados na vida. É isso que é legal. A pessoa articulada. Mas tem uma questão que a gente vai tentar falar com um pouquinho mais de profundidade agora, que é o tal do DNA. O que é o DNA, né? Não é, como é que o pessoal Data fala? De nascimento avançado? Mas não é isso, não. Olha só, gente, no nosso DNA, nossa genética, nosso gene, fica gravado ali toda a memória original do nosso corpo saudável. Tá lá. Nunca vai morrer. O nosso DNA tá lá. Quando você começa, por exemplo, você vê os estudos sobre genética, sobre clonagem, é só pegar uma célula tronco e tentar, né, desenvolver um clone de um órgão, um clone de uma pele, e vai. Então isso é uma realidade científica. Mas será que o DNA, ele só é trabalhado em laboratório? Será que só cientistas com suas químicas e suas elaborações científicas, tecnológicas, conseguem desenvolver um clone? Ou será que existe uma outra forma natural? Em tudo na vida não existe a parte científica, né? Remédio alopático, por exemplo. E não existe o remédio alopático, o homeopata, né? De florais e tudo. Então, até para as questões do DNA, existe sim o lado natural que o desenvolve e o lado científico em laboratório. Como é que a gente faz para desencadear a saúde? Pode ser através da medicina? Sim, mas ela tem um certo limite e não é culpa da medicina. Porque a medicina, a hora que trabalhar com as energias, com o estado emocional das pessoas, com o psicológico, estará sendo uma medicina completa. Mas como uma grande parte da medicina ainda não está assim, ainda não recobrou a memória, né, do que é ser uma medicina, então vamos para o lado natural. Como é que a gente faz para acabar com as dores articulares? Existe uma forma. Você fazer o seu DNA, o seu gene, lembrar como era ser saudável. Para isso existe técnicas de postura, isso é maravilhoso, né? E vai fazer no seu corpo entender de fora para dentro. Agora, como é que a gente faz para acabar mesmo com as dores articulares, as dores na coluna? Para começar, a gente tem que entender pela linguagem do corpo, pela psicossomática, o que é essa dor corporal. A gente resume da seguinte maneira: dor corporal, dor articular,
mostra que a pessoa está extremamente carente, afetivamente carente. E muitos sentimentos enrustidos de culpa. Quando a gente fala a palavra culpa, muita gente se ofende e fala assim, mas Cris, eu fiz o quê? Você está falando que eu tenho culpa? Eu não sinto culpa de nada. Mas eu não estou falando no nível consciente. Estou falando do nível inconsciente. Culpa nós carregamos a vida toda sem saber que carregamos. Às vezes por coisas da infância, às vezes por coisas que deixamos de fazer e perdemos a oportunidade, às vezes porque exageramos numa situação, fomos impetuosos numa situação e geramos um clima ruim, tudo passou, mas você acaba não se perdoando, você esquece, mas seu inconsciente não. Então, o dia todo nós temos sempre escolhas e que às vezes você tem uma precipitação, porque não medita, né? Então tem ansiedade e precipitação, pá, e fala a palavra errada. Ou age da maneira errada com alguém. Aí, gerou aquela situação. Aí você, de repente a pessoa é muito orgulhosa e ela fala, não, a outra pessoa que errou, ela é que me fez falar, ela é que me fez fazer. No fundo, nós todos somos seres maravilhosos. E lá no inconsciente a gente sabe que errou. Sim, todo mundo sabe quando erra. Inclusive tem até a tal da amnésia, né? Que faz a pessoa esquecer que disse, ou esquecer que fez. Aí você tenta conversar com ela. Você lembra quando você falou tal coisa? A pessoa, eu? Eu nunca disse isso. Eu nunca fiz isso. Ela pode estar realmente com um mecanismo de defesa do inconsciente, fazendo com que ela esqueça verdadeiramente, porque ela não sabe lidar com o que ela fez. Ela não consegue admitir que fez, porque ela tem medo das retaliações. Ela não sabe lidar com as críticas que vêm dos outros. Então ela esquece, bate pé e nega, até aquele assunto parar, porque a outra pessoa acaba desistindo, né? Quando alguém é cabeçudo, ninguém consegue mais entrar. Então é um mecanismo de defesa quando o outro é cabeçudo, né? Que a gente fala cabeçudo. Não admite, não lembra, não quer e ainda sai fora. Aí, essa pessoa cabeçuda, entre aspas, o que ela vai sentir no futuro ou no presente? Dores. Ela vai sentir uns incômodos. Como o Lu falou agora há pouco, como ela não é articulada, ela não sabe admitir que errou. Ela não sabe pedir desculpas. Porque, sei lá, há muito tempo atrás ela deve ter pedido desculpa e alguém a magoou profundamente porque ela pediu desculpas. Humilhou-a, né? Humilhou, né? Então, assim, tem muita gente que às vezes na fúria, naquela emoção que está guardando há muito tempo, não consegue perdoar imediatamente. Então, quando alguém vem pedir desculpa para ela, ela solta um balde de cocô em cima da cabeça da pessoa. E aí magoa mais ainda. Mas, na verdade, quando ela está assim, é porque ela está acumulando coisas. Por isso que eu brinco e ao mesmo tempo falo sério, uma forma de eu cutucar, né? Os signos da água, peixes, câncer e escorpião, deveriam ser mais articulados. Ou seja, falar na hora, sem drama, tudo que sente. Mas como eles são movidos à água, às emoções, eles não sabem como agir quando alguém humilha, quando alguém briga, quando alguém trai, quando alguém desaparece, quando alguém mente. Então eles ficam tentando elaborar aquilo, mas eles juntam no inconsciente. Eles acumulam situações. Eles preferem, às vezes, se afastar, não responder, né? Não vai para cima, não se coloca. E aí o que acontece? Vai acumulando, acumulando, acumulando. E, de repente, quando alguém, um inocente da Silva Sauro, vamos dizer assim, né? Fez uma pequena coisa, uma pequena briga, uma pequena discussão, um ataque pequeno. Ele abre a porta. Abre a porta e vem tudo. Tudo que não falou para os outros vem para cima daquela pessoa. Ou até da própria pessoa. Que você não falou. Quando solta, solta de uma vez. Qual é a atitude dessa outra pessoa que está sendo retalhada? Ela fala, mas escuta, eu não falei alguma coisa tão grave assim hoje. E o signo da água não consegue falar. Não é de hoje. Mas começa, abre o baú e fala, você lembra quando você fez isso, isso, isso? Tava aqui, ó, na garganta.
O que acontece? Estraga o relacionamento definitivamente. Porque certas palavras nunca devem ser ditas. Eu já disse isso há um tempo atrás. Às vezes, uma briga pode ser conversada em vez de discutir e falar palavras de ofensa. Porque vai demorar muito tempo para aquele eco daquela ofensa desaparecer. Quando as pessoas são mais espiritualizadas, né, mais preparadas psicologicamente, elas conseguem elaborar mais rapidamente uma ofensa. Elas acabam entendendo as leis do universo, que nada acontece por acaso, que semelhante atrai semelhante, e elas vão perdoando, soltando, aceitando. Aí ela fica bem, ela fica alegre. Mas muitas pessoas que têm a crença de que elas são as vítimas, ou pior, ela tem a crença de que o outro é hostil, ela não consegue perdoar. Então essa palavra, uma palavra de ofensa, que não cabia numa discussão, porque o tema era outro da briga, né? Mas outra pessoa extrapolou porque ela juntou. Ela foi juntando, a ira estava tão grande que inconscientemente ela esperava mesmo uma oportunidade. Ela deu graças a Deus que aquela pessoa encheu mais uma vez o saco dela, que ela pôde soltar tudo. Mas não é assim. Tem gente que não sabe brigar, tem gente que não sabe discutir, né? Começa a pegar tudo que não tem nada a ver, distorce a conversa. E o que é isso? É um desequilíbrio emocional. É um desequilíbrio da autoestima. Porque quando a pessoa, como eu sempre falo, né? Quando ela sabe quem é e o que quer realmente da vida, ela tem o pé firme na estrada da vida dela. Ela não se deixa abalar. Ela até sabe que ela tem que esperar. Quando alguém vem perturbar ou vem limitar a vida dela, ela até entende que aquele momento é uma lição. Então ela para, escuta, tenta elaborar, ela não pode passar por cima daquilo, porque ela vai arrastar lá para frente. Uma coisa que ela não resolveu no relacionamento amoroso, na família, no trabalho. Saber esperar, saber escutar a razão do outro e não ficar engolindo o sapo, mas falar com amor e ternura e firmeza, olhando nos olhos. Olha, eu não concordo. Olha, eu não penso assim. Me mostre uma outra forma da sua razão, para que eu veja que você tem razão. Vamos conversar. Só que quando chega num limite, que você juntou, você ofende a pessoa. Chama de víbora, chama de covarde, chama de vadia, chama de vagabundo, né? Não tem um monte de mulher esposa que diz que ama o marido, e na hora de uma bela discussão fala, seu cafajeste. Quem ama, verdadeiramente não consegue deixar escapar da boca uma palavra de ofensa tão humilhante, porque aquilo acabou, desencantou. Mas, Cris, tem recuperação? Claro que tem. Claro que tem. O tempo vai passando e novas discussões virão. Ofensas não acontecerão mais. Vamos dizer que a pessoa que se arrependeu violentamente de ter dito uma palavra que não conseguia segurar, mas tiveram outras discussões, também quentes, e a pessoa conseguiu se controlar sem ficar doente, né? Porque não adianta nada também, ela não fala nada e depois cai de cama. Então significa que ela está entendendo que ela precisa ter mais paciência, precisa ter mais paz no coração, porque afinal ela convive com os outros seres humanos. Ela tem relacionamentos sociais. As pessoas têm maneiras diferentes de querer a vida. Saber conviver com as opiniões opostas, com os comportamentos diferentes do nosso, é uma arte. É a arte de viver. E aí, todas as pessoas que conseguem lidar melhor, sem ficar guardando aquela raiva, mas fala assim, tipo, tá bom, vamos lá, vamos conversar. Ô, meu Jesusinho, ô, meu Deus, vamos lá. Com mais bom humor, não tem mais dores articulares. Porque a gente vê gente boníssima, gente que não briga com ninguém, gente maravilhosa, simpática, carismática, que vive reclamando de dores articulares. Porque no fundo, ela tem medo de falar, porque ela se conhece. Opa! Sabe quando tem uma pessoa faixa preta numa luta? Você sabe que quando uma pessoa ela estuda artes marciais, né? Uma luta qualquer, mas que tem a filosofia lá dentro, não só pancadaria, né? E ela é faixa preta, a gente vê em filme também. Quando o povo vem cutucar pra ter briga, o que um faixa preta faz?
É porque ele é uma arma. Sim, mas o que ele faz quando alguém quer brigar com ele? Ele recua, ele não... Ele se faz de covarde, né? Ele finge que, olha, vamos conversar, eu não quero isso, eu acho que não precisa disso. Ele tenta atenuar as coisas, amenizar as coisas, porque ele sabe que ele é uma arma, ele sabe que ele vai bater e matar. Então ele quer tentar evitar a coisa, né? Então a mesma coisa, quando uma pessoa ela tem poder de persuasão, ela quer acalmar a situação. Quando ela não confia nela, quando ela não tem bons argumentos na vida, quando ela não tem certeza de quem ela é quando ela vem com baixaria. Porque ela não sabe quem ela é. Se ela sabe quem ela é, o grau de espiritualidade, que ela é filha de Deus perfeita, que ela tem uma missão única na Terra, ela não vai dar pancadaria. Ela não vai para isso. E as dores articulares daqueles que se negam a falar, vêm para mostrar que a pessoa está rígida. Ela está aceitando, com o rostinho dela ela está aceitando, sorrindo, às vezes com uma cara tristinha, manipulando inconscientemente ali para o outro ficar quietinho, mas ela começa a mancar, começa a doer ombro, começa a doer cotovelo, pulso, começa a doer joelho, tornozelo. Significa que ela não está, do fundo do coração, aceitando as diferenças. Todas as pessoas que têm problemas nas articulações, todas, sem exceção, são pessoas rígidas. Rígidas consigo mesmas, rígidas quando os outros não fazem o que ela quer, rígidas quando os outros a acusam de alguma coisa. Por que alguém pode acusar alguém? Porque a outra pessoa está demonstrando alguma coisa que está sendo realmente visível, que ela não está colaborando, não está sabendo conversar. Quando vem um dedo na sua cara te culpando de alguma coisa, para pensar. Peraí, eu não quero ter dor articular, eu não quero sofrer da coluna, deixa eu entender. Eu vou ficar assim, 3 dias mal. Depois eu não vou permitir que eu fique mal. Eu não posso deixar passar mais de 3 dias mal, porque vai virar, além de dores articulares, rigidez nas artérias. Toda pessoa que tem aquela artéria rígida, entupida, o que é isso? Não são pessoas que aparentemente colaboram, são amigas, mas elas tentam ser perfeitas demais. Para ocultar o quê? O orgulho. No fundo, elas sofrem quando as pessoas a contrariam. Então, se você consegue ter aceitação, flexibilidade, fé, amor, generosidade, ternura, você não vai ter dores nas articulações. E veja que as pessoas de coração mais maravilhoso assim é que tem dores articulares. Claro, porque elas não querem magoar ninguém, ou porque elas não sabem conversar, elas não sabem se colocar, elas não sabem falar com calma, porque elas perdem a paciência. Então, elas se conhecem, como eu estava dizendo há pouco, elas conhecem que quando elas colocam a palavrinha para fora, vem agredindo. Então elas preferem às vezes engolir, segurar, do que ela não conseguir se controlar na hora de falar. Então, todos vocês que têm dores articulares, percebam que vocês são poderosos na língua, para atacar, na hora da raiva, falar o que pensam. Então vocês nunca falam o que pensam. Porque não sabem falar com calma. Não sabem deixar o outro falar. Você escuta, interrompa sim, mas sem ficar cortando as palavras da pessoa. Porque é impossível, né? Tem gente que fala assim, você não deixa eu falar. Você me interrompe o tempo todo. Porque com certeza essa outra pessoa que está sendo interrompida é porque ela está atacando. Ela está usando palavras distorcidas. O outro não aguenta e interrompe, né? Que tal você falar assim, né? Põe aquela mão, sabe, tempo de jogo? Como é que faz assim? Com a palma da mão? Faz a palma e aponta os dedos embaixo. Põe o dedo embaixo da mão e fala, dá um tempo. Aí, outro, né? Claro que na hora do nervoso ninguém para nada. Outro fala, outro fala em cima. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que todas as doenças de pele, de órgãos, de ossos, tudo tem a ver com a forma que você se coloca diante da vida. Diante de tudo que acontece na família, os ataques, as frustrações. Mas, gente, a lei de causa e efeito é igual para todo mundo.
tudo que você pensa, fala e faz, vai voltar para você. Se você não se perceber quando fala, quando pensa, quando sente, e você não percebe o que tem ao redor, porque você é distraído, aluado, ou nervoso, ansioso, não reclame do que está para ter de retorno. Vá meditar, sossegar. Aí você vai perceber que as dores começam a desaparecer, porque você vai tirar o atraso. Tudo que ficou mal resolvido, você vai tentar pegar, colocar a mão no ombro de uma pessoa, você vai chamá-la para conversar e já começar a dizer o que você errou primeiro. Nunca se conversa, aliás, nunca se começa uma conversa tentando ajustar alguma questão, colocando o dedo na cara do outro. Você tem que colocar o dedo na própria cara, porque a outra pessoa já fica surpreendida, né? Quando você fala, olha, eu sei que eu também errei. Eu sei que eu também fiz e gerei mágoas em você. Eu sei. Eu quero te pedir desculpa dessa minha parte. Como é que a gente pode acertar tal coisa? Veja que é muito mais inteligência emocional. Aí as dores começam a desaparecer, tá? Então o Lu agora, ele vai dar a agenda dessa semana para vocês. Não vou dar. Ah, você não vai dar, você vai falar. Amanhã, dia 23, quinta-feira, às 20 horas, uma palestra com um menino fantástico que a Cris acreditou nele. E ele está indo muito bem, que é o Alisson Correia, que é o nosso novo astrólogo também, né? Também maravilhoso. Também faz parte do Instituto Brasileiro de Linguagem do São Corpo. São nossos dois, é o Alisson. O Tadeu e o Alisson. Exatamente. E o Alisson está despontando aí como um excelente astrólogo. Ele vai dar uma palestra amanhã sobre vidas passadas e a missão de cada um. De cada um. Então, você precisa deixar seus dados, né? Pelo telefone. Você liga lá para o Instituto, que daqui a pouco o Lu vai dar o telefone. Vai passar o telefone. Vai passar o telefone. E aí você deixa a data de nascimento, horário e cidade em que você nasceu, pelo telefone na inscrição, que ele vai confeccionar o desenho do seu mapa, para você receber lá na recepção, na hora que chegar. E acompanhar você mesmo. Você vai saber sobre coisas da sua vida passada e também sobre a sua missão verdadeira hoje, aqui na Terra, né? E vai ser uma palestra muito gostosa. Muito bonita. E no dia 25, sábado, das 10 às 14 horas, vai haver um curso de postura e correção corporal para acabar com dores na coluna e nas articulações, pela linguagem do corpo, com a professora Gláucia Adam. Isso, já é o segundo curso dela, o primeiro foi fantástico, foi um sucesso. Né? O assim, olha, pediu para ela retornar. É maravilhoso. A Gláucia é formada em educação física, pilates, linguagem do corpo, que ela é nossa amiga, irmã e aluna, né? E ela, de uma forma, sabe isso que eu falei agora no programa? Sobre você conhecer o seu emocional e tal. Então ela vai, além de corrigir a sua postura ali praticamente, né? Pegar, te mostrar teoricamente dicas fantásticas para você não ter mais dores articulares, ela vai acrescentar qual é o tipo de emoção que você deve trabalhar junto com a correção postura corporal. Então é maravilhoso. Vai ser sábado agora. Das 10 às 14. Isso, você também precisa se inscrever pelo telefone. E na sexta-feira, desse próximo fim de semana, estaremos em Balneário do Camboriú. Pessoal de Santa Catarina e região, na sexta-feira vai haver uma palestra. Falou, Balneário do Camboriú? De Camboriú. Não, Balneário de Camboriú. Não é só, como é que é? Balneário e Camboriú? Não, de. É de Camboriú? Ah, tá bom. E, então, na sexta-feira vai haver a palestra, e no sábado e domingo vão haver 2 workshops. No sábado, o de linguagem do corpo para a saúde, e no domingo, de prosperidade e amor, é um workshop diferente. Também Exatamente. Vai ser o dia inteirinho. Tá tudo no necessário site, de roupinha branca, né? Branca. Lembrando para quem vai participar do curso. Mais informações, você acessa o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Vou usar o seu nariz como aula de hoje. Vocês estão vendo que ele está com o nariz entupido? Olha só, gripinha, congestão nasal, essas coisas, mostram uma pessoa super sobrecarregada. Desde que a gente voltou do Egito, que o Lu tá sobrecarregado. Ele ficou sobrecarregado lá, ele acumulou coisas que ele tá correndo, fazendo... Preciso reclamar pra minha patroa. Tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, sem tempo pro lado pessoal dele. Então, se você tá aí com gripe, tá aí com congestão nasal e tudo, tá na hora de você relaxar e ele já vai pedir férias aqui. Vou pedir férias. Não é? Então, pensa que você tem que ter pelo menos um momentozinho só seu.
que aí você vai relaxando, porque é uma congestão de acúmulos de pensamentos e sobrecarregado. E dentro do site www.linguagemdocorpo.com.br, você vai encontrar o link para a nossa loja virtual, que é o www.lojacristinacairo.com.br. Qual que é o Tefelone? O Tefelone é 011-5082-2822. 011-5082-2822, www.linguagemdocorpo.com.br. 011-5082-2822. E a gente trabalha lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, na Vila Mariana, Rua Pelotas. E a gente atende vocês das 8h30 da manhã até as 20h30, de segunda a sexta-feira, tá bom? Liga lá. Um beijo no seu coração e paz profunda. Tchau.